Oi, boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário de cultura do cancelamento sobre as lentes do Big Brother Brasil, mediado por mim, Ana Elisa Guimarães, com as palestrantes Maria Clara Laporte e Luiz Maria. Tudo bom, Olá, gente? gente. Oi. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A Maria Clara, ela é bacharelanda de Ciências Biológicas pela UERJ e aluna de iniciação científica no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Ela é brava. Ela faz parte do grupo de pesquisa em neurociência cognitiva e comportamental, com enfoque em neurociência social. Maria Clara, o que te fez escolher esse segmento e qual a importância dessa área de pesquisa no contexto do nosso tema? Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Desde pequena, minha mãe sofria, coitada, com as minhas perguntas. Eu sempre perguntei sobre tudo, e aí, em um determinado momento, eu cismei com um em específico, que eu cismei que eu queria saber como que a minha perna mexia, como é que eu pensava e a minha perna mexia, se a perna ficava tão longe da cabeça que pensava. E aí ela não sabia como me responder isso, e me deu um atlas do corpo humano para eu olhar, e aí eu fiquei amarradona, olhando dias e dias, horas e horas para aquilo ali. E aí já era neuro e eu nem sabia, né? E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui conhecendo a neurociência e me encantando cada vez mais. Então, quando eu prestei o vestibular, eu já sabia que eu queria algo nesse caminho, assim. Mas aí na faculdade que eu tive certeza que não só que eu queria estudar neurociência, mas que eu queria estudar comportamento humano. E aí que entra o estágio no lugar que eu faço, né? Que é relacionado a emoções e a neurociência social, que é uma parte específica da neurociência que é mega interdisciplinar, assim, ela mistura não só as partes biológicas do ser humano, como também as partes psicológicas, a parte social, como o ser humano interage um com o outro no mundo, enfim, tudo que eu queria. E como o cancelamento é um comportamento social, né, um fenômeno social, e, consequentemente, é algo que me interessa muito e que conversa totalmente com o que eu estudo. Perfeito, maravilhosa. É, a Luísa Maria ela é graduanda de Psicologia pela Universidade Estácio de Sá e atualmente está no 7º período e ela compartilha seus conhecimentos sobre terapia cognitiva comportamental, empoderamento feminino, autoestima e ansiedade no seu perfil do Instagram, @psi.luizmaria. É muito bom a gente ver o crescimento desses debates nas redes sociais e de perfis de psicólogos também. E o que te motivou a utilizar a plataforma para transmitir esses conhecimentos para as pessoas? Então, Ana, eu já estudava, né, há muito tempo sobre não só a terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha, né, da psicologia que trabalha com o lado cognitivo, né, o comportamento, os pensamentos do ser humano, como os pensamentos influenciam, né, diretamente a forma que a gente enxerga as situações, não é a situação em si, né, que vai definir como que a gente vai lidar com ela, mas a nossa interpretação, né, a forma que a gente pensa sobre ela. Tanto que eu posso ter viver uma situação igual a que você vive, mas eu posso ter uma interpretação diferente da que você tem, né? E assim em diante. Então eu comecei a pensar nisso mais na quarentena mesmo. Eu parei e pensei, cara, eu já estudo isso há muito tempo, eu já estudo sobre feminismo também, né? Que está dentro da psicologia, então sociedade, né? Então eu parei e pensei, por que não, né? Trazer isso para as pessoas no Instagram, que é uma rede social que está muito grande, né, hoje em dia. Então eu pensei, acho que está na hora de fazer isso, sabe? Já é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, que é levar isso principalmente para o lado das mulheres, né? Essa questão do empoderamento e também da saúde mental feminina, que é onde eu pretendo seguir mesmo, né, na minha profissão. E também da ansiedade. Eu já tive um transtorno de ansiedade, que é a síndrome do pânico, para quem não conhece. E eu parei e pensei, acho que o tanto que eu já estudei em cima do transtorno que eu já tive, pode ser que ajude outras pessoas que estão tendo, também já tiveram, a lidar melhor com isso e superar melhor isso também. E aí eu resolvi criar o Instagram por conta disso, também por conta da quarentena, né? Que a gente está num tédio absurdo. Eu parei e pensei, acho que está na hora, é o momento. É verdade. A quarentena ajudou muito, né, para ter aumento, né, de criação de conteúdos e também aumentou muito com a empatia, né,
a neurociência também ajudem a gente ter essa empatia com o outro. Sim. Muito legal isso. E é um prazer receber aqui, poder debater esse debate. Debater, né, é muito importante e muito presente no nosso convívio social e virtual. Mas antes da gente começar o debate, é importante a gente informar o que é o cancelamento. A cultura do cancelamento foi eleita como um termo em 2019 pelo dicionário Macquarie, que já era um costume, mas já era um costume pelos usuários, principalmente do Twitter, sabe? Que a gente tem mais onde a gente consegue ver, né? Essa cultura. E acredita-se que surgiu por volta de 2017 e ele representa um boicote quando as pessoas ou empresas falam ou fazem coisas consideradas erradas ou até condenáveis, logo sendo expostas pelas redes sociais como forma de punição, acontecendo através do efeito manada. Pelo menos isso foi o que eu consegui pesquisar. E eu queria saber se vocês podem dizer o que é esse efeito manada e como ele funciona. Como se propaga, qual é a repercussão que ele tem, qual a influência. Então, nós vivemos em grupo desde que a gente nasce, né? A gente acabou de nascer e nós temos pessoas que cuidam de nós, independente de quem seja. Aí depois disso a gente passa a conhecer a nossa família mais expandida, e aí a gente cresce, vai para a escola e tal, faz amigos, e aos poucos a gente vai construindo nossos próprios grupos. E aí, por esse motivo, a gente aprende desde pequeno que é importante agir de uma determinada forma para ser aceito, né? Já que ser aceito é algo que é muito importante para nós, porque viver em grupo é muito importante. Então, quando alguém é cancelado por algo que fez e que é considerado errado por muitas pessoas, se eu participo do grupo dessas pessoas que acham errado o que essa outra fez, ou se eu tenho algum grau de afinidade ou admiro de alguma forma essas pessoas, eu tendo a seguir a opinião delas. Então, se as pessoas que são do meu convívio estão cancelando essa pessoa, então eu devo cancelar também. Então, eu acho que funciona exatamente como você disse, um efeito manada mesmo. E no fim das contas, isso tudo tem uma repercussão terrível, né? Porque o negócio foge do controle e quem é cancelado pode nunca mais ser perdoado pelo tribunal da internet. E isso acaba gerando muito sofrimento, fazendo mal, enfim, mas isso a gente vai conversando com calma depois. Você tem alguma coisa para adicionar, Luísa? O microfone tá fechado. Você diz com relação ao efeito do cancelamento? Com efeito manada, junto com cancelamento. Então, com relação a esse efeito manada, eu só acrescentaria o que a Maria Clara falou, de que quando as pessoas, né, a gente fala muito isso até dentro da psicologia mesmo, quando a gente vê, né, um grupo, meio que a maioria, né, ganhando força, a gente meio que quer pertencer a esse grupo, né? Esse senso, né, de pertencimento é uma coisa que enche a gente, né, de eu quero estar ali, eu não quero ficar isolado. E isso é uma coisa que é natural do ser humano. A gente nasce, né, querendo ter muitos amigos, né, querendo ser popular na escola. Então, a gente vai sempre para o lado da maioria. E aí esse efeito manada, né, na cultura do cancelamento está justamente ligado a isso, né? As pessoas se juntam, né? A gente vê um grupo ganhando força em cima daquela pessoa ali e a gente para e pensa, não, peraí, então é aquele lá que tá certo, então vamos embora. Não posso ficar isolado aqui, porque senão eu vou ficar sozinho, né? Eu tenho que ficar junto com a maioria. É engraçado também como esse efeito, às vezes a pessoa que está realizando esse efeito pode estar errada, mas como ela tem a maioria do seu lado, ela tá certa, né? Exatamente. Isso é um pouco complicado. Muito complicado. E como a neurociência pode explicar essa atividade cerebral da pessoa, né, que sofre cancelamento? Então, como a gente já disse, né, a gente quer estar em grupo sempre. E evolutivamente falando, isso é muito importante para o ser humano enquanto espécie, assim, né? Nós somos muito sociais e isso é consequência da seleção natural. Porque vamos pensar, lá na pré-história, a gente tinha que lidar com bichos enormes, a gente precisava caçar para comer e tal, mas olha bem pra gente, a gente não tem garra, a gente não tem presa, a gente não tem nada disso. Então, no corpo a corpo, assim, a gente não tinha chance nenhuma.
Então, a gente só tinha como lidar com isso tudo se fosse em grupo. E aí, a gente não, né? É ótimo que eu falando como se a evolução e a seleção natural fosse uma pessoa. Biólogos não me matem. Mas só para a gente entender melhor. É como se a evolução tivesse que mostrar para a gente, de alguma forma, que estar em grupo é muito importante. E aí, como que ela pode mostrar isso para a gente? Através de recompensa, quando a gente realiza algo que seria bom, por exemplo, por isso que quando a gente está entre amigos, a gente sente um bem-estar, porque é uma recompensa por estar em grupo. Ou então, ela pode gerar um desconforto quando a gente realiza algo que é oposto ao ideal evolutivamente. Então, quando a gente está sozinho, se sente sozinho, a gente fica mal, porque isso não é bom evolutivamente falando. E aí, para entender como que o cérebro fica quando alguém é cancelado, vou dar um exemplo. Sabe quando a gente bate o dedo mindinho assim na quina de um móvel e sente aquela dor horrorosa? Então, essa dor ela tem duas partes constituintes. Uma parte é responsável pela sensação da dor e a outra parte é responsável pelo efeito da dor. A sensação da dor é o que vem lá do dedo mindinho, passa pelo nervo, pela nossa medula, até chegar no nosso cérebro. E aí lá no nosso cérebro, ele chega numa parte chamada córtex somatosensorial, que é a parte do nosso cérebro que tem o papel de mostrar que está acontecendo alguma coisa no nosso corpo. E aí, nesse caso, ele diz pra gente que está acontecendo algo no nosso dedo mindinho. E aí, ainda nessa parte da sensação, outra região relacionada é a ínsula posterior, também lá no nosso cérebro, que é a parte que manda uma representação do estado do nosso corpo. E nesse caso, ela avisa pra gente que está tendo dor e que está tendo dor no dedo mindinho. E aí a outra parte é relacionada ao efeito da dor, que ocorre no córtex cingulado anterior dorsal, que é uma outra região do cérebro, que processa os estímulos vindo do nosso corpo antes de enviar para a nossa parte racional, que seria aqui o córtex pré-frontal, por exemplo. Então, ela passa por ali antes da gente entender o que está acontecendo muito bem, antes da gente pensar sobre o que está acontecendo. E uma outra parte relacionada ao efeito da dor é a ínsula anterior, que recebe a informação da irmã dela, né, que fica do lado, a ínsula posterior, e que processa emocionalmente o que essa irmã dela mandou. Então, essa parte do efeito da dor é mais relacionada a gente perceber que a dor não é algo bom, que a dor é algo que gera um sofrimento. E aí, uns cientistas fizeram uma pesquisa que envolvia rejeição social. Eles convocaram os participantes e colocaram os participantes dentro de uma máquina de ressonância magnética, aquele negócio barulhento, horroroso. E lá dentro da máquina, esses participantes jogavam um jogo, em que eles tinham que passar a bola para outros participantes que eles acreditavam que existiam, mas que na verdade eram computadores. E aí lá pelas tantas, nesse experimento, o participante parava de receber a bola dos outros. E aí ele ficava meio que pensando assim, mas por que eles estão fazendo isso? Eu não fiz nada, por que de repente eles pararam de jogar a bola para mim? Então o participante se sentia mega excluído e se sentia muito mal com a situação. E aí os cientistas viram, eles conseguiram notar que quando o participante passava por isso, era ativado no cérebro dele as mesmas regiões relacionadas ao efeito da dor, a essa parte que diz que a dor não é bom e que gera um sofrimento. Então, é por isso que, por exemplo, quando a gente vai falar para um monte de pessoa, a gente fica muito nervoso, inclusive eu estava muito nervosa 5 minutos antes, porque a gente fica com medo de ser rejeitado socialmente, ou de dar tudo errado, passar uma vergonha e sentir essa dor social, essa rejeição. E isso é a mesma coisa que acontece quando alguém é cancelado, por exemplo. E por isso que é essa sensação tão ruim, porque o nosso cérebro processa isso como se fosse uma dor de verdade, porque é uma dor de verdade. É incrível, né, como o nosso cérebro, ele associa, né, a dor física com a dor psicológica. Sim. Eu nem imaginava essa questão do dedo mindinho pudesse relacionar com cancelamento, mas foi incrível, foi incrível. E, Louise, e no campo psicológico? O que pode ser originado como consequência dessa atividade cerebral? Da questão da pessoa ser cancelada ou das pessoas que seguem o efeito manada? Da questão da pessoa cancelada. Então,
Assim como a Maria Clara falou, né, isso é uma coisa que eu não sabia, inclusive, muito bom a gente aprender essas coisas novas, né, que é justamente essa sensação de dor, né, a pessoa, né, quando ela é cancelada, ela sofre basicamente o que uma pessoa, quando sofre bullying, né, ela sente, que é justamente a rejeição, né, essa condenação, né, então ela sente como se tivesse milhares de pesos em cima dela, né, e ela não conseguisse sair, porque ela não tem nem o benefício, né, da mudança, né, que é justamente o que a gente fala, né, quando tem tratamento, não tem a possibilidade de mudança, né, e na psicologia, né, a gente acredita que todo ser humano é capaz de mudar, então não tem como, né, você cancelar uma pessoa e dar a ela esse benefício, você está condenando, né, você está julgando ela, e se coloca nesse lugar também de juiz, né, onde você pode determinar, né, aquela pessoa está condenada. E aquela pessoa condenada, né, ela sente exatamente isso, essa rejeição, esse senso de, muitas vezes até de culpa, né, ela vai sentir essa culpa pelo erro que ela cometeu, muito maior, né, ela vai engrandecer muito mais aquilo do que realmente foi. Por mais que ela tenha cometido um erro muito grande, né, sempre é possível ela reconhecer o erro e trabalhar em cima dele, mudar. Mas quando tem cancelamento, a própria pessoa ela vai olhar para si mesma e pode ter uma baixa autoestima, ela pode pensar, nossa, realmente eu sou péssimo, né? Eu realmente tenho uma culpa muito grande, todo mundo ao meu redor está apontando isso para mim, então deve ser verdade, né? Tem aí uma distorção também cognitiva, que é como a gente fala na psicologia, né? Quando a pessoa começa a ter pensamentos, né, catastróficos sobre si mesma, começa a distorcer, né? O nome já diz distorcer pensamentos, né? Que podem não ser verdades. Então ela começa a pensar: eu sou péssimo, eu não sou merecedor de nada, eu errei, então eu realmente mereço ser condenado, né? Ela começa a acreditar em tudo aquilo, né, que está errado, né, as pessoas condenarem ela dessa forma, mas ela começa a acreditar naquilo também. Incrível. É incrível, né, como algumas atitudes podem ser aumentadas, né, na nossa percepção quando a gente sofre, né? Como a dor pode aumentar o nosso sofrimento. Isso é muito preocupante. E é claro também que nem todo mundo que é cancelado sofre cancelamento, né? Como foi mostrado nessa edição do Big Brother. E além disso, muitas pessoas que sofrem cancelamento sem terem realizado atos condenáveis, né? O que acaba originando também alguns distúrbios psicológicos, acredito. E como foi o caso, né, do Lucas e atualmente do João, que vem sendo atacados nas redes sociais. E diante disso, convidamos vocês para debater conosco, a fim de promover, né, nosso pensamento crítico relacionado ao tema, explicando como funciona o cancelamento neurológico e psicologicamente. Então, eu vou realizar algumas perguntas e tomem o tempo necessário para responder e fiquem à vontade. E a minha primeira pergunta é: o poder de cancelar é viciante? Por isso que ele é realizado com frequência? Então, assim, se o poder de cancelar em si é viciante, é uma coisa que eu, assim, neurologicamente falando, né, eu não posso afirmar muito bem, porque como é algo muito recente, né, algo, sei lá, de 5 anos para cá, menos até, a gente não tem estudos sobre isso em específico. Então, eu posso relacionar a outras coisas, como eu disse antes, a dor social, que o cancelamento é uma dor social, mas, enfim, o que eu posso dizer, com certeza, é que o desejo de se sentir pertencente é realmente muito importante, como a gente já disse. E eu já disse que isso é muito importante para o ser humano como espécie, né, evolutivamente, mas. E principalmente quando a gente se identifica muito ou quer muito participar ou se sentir parecido com quem está cancelando, né? Então, se são pessoas que eu admiro total, ou se todos os meus amigos estão fazendo isso, mesmo que eu não concorde tanto, eu tendo a seguir na mesma linha deles. Existem vários estudos que mostram que nós somos realmente capazes de agir de formas extremas para nos sentirmos parte de um grupo, ou quando a gente se sente muito
muito um só com o grupo, a gente acaba agindo de formas extremas, mesmo que a gente não concorde tanto. E isso é uma coisa que fica muito clara, assim, pra gente quando a gente vai pensar, por exemplo, naqueles filmes bem Sessão da Tarde, assim, que tem duas amigas que são super excluídas, e aí lá pelas tantas, uma delas é acolhida, assim, pelas mais populares da escola e tal. E aí essa menina passa a tratar super mal e a maltratar e às vezes até agredir a outra que era amiga dela só para que ela se sinta pertencente àquele grupo que ela admira, né? E que agora ela está tentando realmente fazer parte. Então, eu acredito que com o cancelamento é assim que acontece também. Se todo mundo que eu admiro acha que fulano fez algo errado, eu também acho, e eu também vou criticar. E assim, eu acho importante falar que se a gente for pensar na evolução, e eu falo muito de evolução porque, como eu venho da biologia, é algo que a gente discute bastante, né? A parte biológica da coisa. Evolutivamente falando, comentar sobre outras pessoas é muito importante, porque não tem nada demais, tipo, sentar eu e mais duas amigas para falar de uma quarta pessoa, por exemplo, para decidir se os comportamentos que ela teve, se o que ela faz é algo que pode ser prejudicial para a gente, se a gente concorda com aquilo, ou se a gente acha melhor se afastar daquela pessoa. Então, falar mal de alguém ou apontar o erro de alguém no micro não é necessariamente um problema. Né? Isso se torna um problema quando isso vai para o macro, né? Quando se transforma em perseguição ou em bullying, ou então, no caso da internet, né, em cancelamento. E a internet é um lugar que é assim, especialista em deixar tudo no macro, né? Então, para mim, é isso que torna tudo tão terrível e é por isso que acontece com tanta frequência. Incrível, incrível. Tem alguma coisa para adicionar, Luísa? Você gostaria de comentar? Sim, eu queria falar acrescentar, né, o que a Maria Clara disse, que na psicologia, né, o cancelamento, assim como qualquer outro tipo de comportamento, né, ele se torna viciante, né, ou, em outras palavras, um hábito, né, quanto mais ele for reforçado. Então, digamos que a pessoa foi, no caso do Big Brother, né, a Carol Conká, no caso, ela foi e cancelou o Lucas lá dentro da casa, pelos erros que o Lucas cometeu. E aí, nisso, né, qualquer outra coisa, né, que o Lucas fazia, a Carol Conká, ela já estava com o cancelamento instaurado na cabeça dela, né, direcionado a ele. Então, por menor que fosse o erro que ele cometesse, ela já ia e massacrava ele com a mesma intensidade que ela tinha condenado ele antes por um erro grande, né, que ele tivesse cometido. Então, acaba se tornando um hábito, né, quando ela já coloca isso, né, ela vai reforçando esse comportamento dentro dela. Ou seja, ele cometeu um erro grande de início, mas ali é que ela tinha que pensar, pô, ele errou, mas ele é um ser humano. Então, vamos, né, vou dar o benefício da mudança a ele, dele reconhecer o erro dele, enfim. Mas no momento em que ela começou a condenar ele, qualquer outro erro que ele cometesse, né, que fosse pequeno, grande, enfim, não importa, ela já estava com aquilo instaurado dentro dela. Eu tenho que condená-lo, porque ele errou. Então, ele não podia mais errar. Basicamente era isso, porque senão ela já ia lá e condenava ele. E assim é aqui fora também, né? Quando a gente decide que aquela pessoa não presta, né? Ela não pode mais errar de forma alguma, porque a gente está ali, né? Os policiais, digamos assim, a gente está ali como polícia, vamos ver, errou, então condena, errou e condena, o menor erro que seja, né? Então, basicamente é um comportamento que a gente mesmo vai reforçando com essa emoção também, né, esse sentimento de raiva, né, de esse senso também um pouco de superioridade, né, também de você se colocar nesse lugar onde você pode condenar uma pessoa, né, tudo isso está bem interligado para você reforçar esse comportamento dentro de você, de estar ali condenando a pessoa ao invés de dar o benefício da mudança, né, a ela. E tem muito disso, né? Que as pessoas que acabam sendo canceladas não têm a oportunidade de tentar mudar, né? Porque às vezes o cancelamento ele admite, tu cancelou, não tem uma segunda chance, não tem
outra possibilidade de responder ou de aprender com o que aconteceu. Isso é muito complicado, porque às vezes a pessoa está disposta, mas todo esse massacre que vem em cima e persiste, acaba impossibilitando esse desejo ou essa vontade de querer aprender, né? Isso é um pouco complicado. E mudando de pergunta, ainda dando o mesmo assunto, por que foi mais perceptível o cancelamento com as pessoas negras da edição, como Carol Conká, Nego Di e afins? Então, né, para responder isso, a gente tem que pensar no Brasil, né? No caso, no Brasil. Que a gente vem de uma sociedade construída no racismo, no sofrimento, na exclusão, na desumanização de pessoas negras. E nós vivemos muitos anos de escravidão e nós não demos um ponto final digno nisso, né? A Princesa Isabel chegou lá, assinou um papel, porque ela tinha pressão do mundo todo, e aí ela assinou e ficou por isso mesmo, como se tivesse tudo resolvido ali, e claramente não estava resolvido, porque o pensamento das pessoas não mudou, as pessoas que eram escravizadas não tiveram nenhuma condição de viver depois daquilo, enfim. E aí, por causa disso, nós ainda vivemos numa sociedade completamente racista, né? A sociedade brasileira como um todo é muito racista, e quando eu falo isso, eu não estou falando do meu tio babaca que fala coisas racistas e age de forma racista, eu estou falando de mim, estou falando da Luísa, estou falando de todas as pessoas brancas, de uma forma geral, né? Que são racistas, sim, e eu acho que é importante que a gente fale disso e aceite isso para que a gente possa mudar de verdade, né? E tenha vontade de verdade de mudar. E, então, se a nossa sociedade é extremamente racista, não seria diferente no momento em que a gente tem que julgar alguém, né? E é claro que o tribunal da internet, assim como a sociedade, também é muito racista. E nós temos vários estudos que falam que em tribunais reais, né, em situações de julgamentos de crimes, e aí crimes que existem e crimes que não existem, pessoas negras são punidas mais severamente, elas ganham penas maiores. E se num lugar considerado sério, onde há uma fiscalização, onde há regras claras a serem seguidas, isso acontece, imagina na internet, né? A gente entra naquela história da pirâmide dos privilégios, que uma mulher negra vai ser cancelada muito mais severamente que um homem negro, que vai ser cancelado muito mais severamente que uma mulher branca, que vai ser cancelada muito mais severamente que um homem branco, se o homem branco for cancelado, né? Porque em alguns casos a música dele continua estourada e a gente continua ouvindo a música dele em festas. Festas não, porque não pode ser festa, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Perfeito. Incrível. E, Luiz, o que você tem para adicionar pra gente? Então, concordo com tudo que a Maria Clara falou, já dizendo, né, o racismo está aí estruturalmente, né, socialmente, está infiltrado na nossa sociedade, né, a nossa cultura é uma cultura racista, machista, enfim, tudo, né, que se possa imaginar aí. E pouquíssimas coisas mudaram, né, de uns anos para cá, mas estão mudando, isso é muito bom. Mas no Big Brother não seria diferente, até porque é uma comunidade, né, que é formada ali. Então, tem pessoas de todos os tipos, né, pessoas de vários níveis sociais, enfim, de vários lugares diferentes. E o que aconteceu, né, com a Carol Conká e com o Nego Di, e com a Lumena também, né, eles não só foram alvo do cancelamento aqui fora, como também do racismo, né? O Projota também, eu vi que muitas pessoas, né, não sei se vocês viram isso, ameaçaram a filha do Projota de morte, era uma criança, né? Então, as pessoas, elas não só vão para um polo, né, de ódio, de raiva, né, como também vão para o polo desumano mesmo, né? Onde está ali o racismo e o cancelamento. Então, o que aconteceu com eles quatro, né, digamos assim, foi não só o cancelamento, mas foi também o racismo. O que não aconteceu com o Rodolfo, né? O Rodolfo foi, e é até meio irônico, né, falar isso, porque o que fez ele ser cancelado aqui fora foi justamente uma atitude racista que ele teve lá dentro, né? Mas aqui fora, qual foi a diferença, né, do Rodolfo para Carol Conká, por exemplo?
né? A Carol Conká, ela errou e errou muito lá dentro, e aqui fora as pessoas já bateram um martelo de cancelada, né? Ela cancelou pessoas lá dentro, aqui fora a gente cancelou ela. O Rodolfo, né, ele foi racista lá dentro, né, que também é uma coisa terrível. A Carol Conká fez tortura psicológica, né, violência psicológica, o Rodolfo foi racista. E aqui fora, a gente não bateu o martelo de primeira. A gente parou e pensou, mas será que foi proposital? Mas ele não fez com a intenção, né? Mas será que foi, né? Então, o que acontece? A gente deu o benefício da dúvida, a gente refletiu, né? Essa que é a grande diferença de um, né, para os outros. A gente teve o raciocínio lógico com ele. A gente parou e pensou, refletiu, mas será que realmente foi proposital? E mesmo que não fosse proposital, né, ele teve um comportamento racista, então tudo isso, né, é levado em conta falando dele. Por que dos outros não? Né? A própria Carol Conká tem a história dela, né, de quando ela era criança, que ela sofria abuso psicológico da mãe, então a gente também poderia ter pensado aqui, mas ela também, né, fez aquilo tudo porque tem um porquê por trás, mas nada disso foi investigado. Então, tem a questão do racismo, sim, aqui fora, só que isso é muito mascarado, né? Até as próprias pessoas que cancelaram o Rodolfo, né, aqui fora, o Rodolfo não, perdão, a Carol Conká aqui fora, né, elas mesmas cancelaram ela, não justificando como racismo, né, algumas. Outras já escancaram e falam que também, né, enfim. Mas algumas que cancelaram ela aqui fora falam que foi pela forma que ela foi lá dentro, que não tem nada a ver com a cor da pele, nada disso. Mas inconscientemente, tem. Muitas vezes tem. Não é à toa que, se não tivesse, por que com o Rodolfo o tratamento foi diferente? Né? É algo que está muito além, às vezes a pessoa nem percebe isso, por isso que sempre vale a pena ela mesma, né, refletir, conversar com outras pessoas, ter esse raciocínio crítico, né, dela mesma se questionar, mas será que eu realmente quero cancelar, eu realmente concordo com isso tudo que está acontecendo com essa pessoa, em cima dessa pessoa, e em cima dessa aqui, sabe, por que o tratamento está sendo diferente, realmente pensar, né, gente? O mais simples possível é pensar, você raciocinar, né? Eu não fazia ideia da questão da filha do Projota, eu só tinha visto da filha da Pocá, que ela sofreu muitos ataques, e eu não imaginava quão complexo e quão agravante seria isso, o quão absurdo é ter esse tipo de tratamento. A gente sabe que o racismo é estruturado, sabe disso tudo. E claro que a gente tem que ter mecanismos para a gente aprender a reverter esse quadro. Mas atacar crianças não tem nada a ver com isso. Se a gente quer reverter um quadro, por que a gente ataca crianças que não tem nada a ver com a história, com os atos de outras pessoas? É muito complicado quando a gente vê esses tipos de atitudes na internet, porque acaba só agravando. As pessoas não conseguem limitar a possibilidade, né, do cancelamento. Não conseguem chegar e ter um limite do tipo, falei, reclamei, agora a pessoa tem que aprender. Não, ela ataca a família, ela ameaça pessoas. Isso é extremamente perturbador. Não tem outra palavra para descrever. E isso que me faz perguntar, me faz, né, pensar por que o ser humano é capaz de sentir empatia e realizar e praticar o cancelamento dessa forma tão agravante, por que a gente fica tão triste com a situação do Lucas, com a situação de outras pessoas que sofreram dentro da casa, mas a gente continua praticando a exclusão e o julgamento de forma tão absurda. Pois é, e aí, biologicamente falando, pensando na empatia, a gente consegue sentir empatia por alguém principalmente por causa de um conjunto de regiões do nosso cérebro que é chamado de sistema de mentalização, assim, numa tradução livre. Ele que permite que a gente consiga pensar, por exemplo, sobre o que o outro está pensando, e a gente usa isso o tempo todo para tentar agir do jeito que as pessoas esperam que a gente aja, ou o que a gente pensa que seria adequado em uma determinada situação.
e também é através dele que a gente consegue pensar sobre como a outra pessoa está se sentindo, baseado no contexto de tudo que aconteceu, enfim. E aí, isso tem uma ligação com aquilo que eu disse antes do efeito da dor, né? Tem também estudos sobre isso que mostram que quando a gente vê alguém sentir dor, tanto física quanto social, a gente também tem a ativação dessas regiões no nosso cérebro. Então, quando a gente vê alguém e a gente se importa com aquilo, sentindo dor, a gente sente um pouquinho da dor da pessoa também. E aí tá, tem tudo isso no nosso cérebro permite que a gente seja empático, a gente é capaz de ter empatia, então por que às vezes a gente não tem porque é cancelado, né? Porque, por exemplo, no caso do Lucas, é mais fácil a gente se colocar no lugar de quem está sendo muito oprimido, né? Que está sendo oprimido o tempo todo, por exemplo, naquela situação emblemática em que a Carol fala que não vai sentar na mesa junto com ele, enfim. E aí, por esse motivo, para algumas pessoas é mais difícil se colocar no lugar de quem errou, né? Porque já tem um distanciamento maior entre quem cometeu o erro, né, que foi construído justamente pelo erro que a pessoa cometeu, do que por quem está sofrendo, né? Então, talvez perdoar uma pessoa passe por o quão grave a gente acha o que ela fez, o erro que ela cometeu, né? Ou então o quanto que a gente se identifica com aquela pessoa de alguma forma, como indivíduo, ou enfim, como uma coisa maior, ou com a situação que ela se submeteu. Então, acho que por isso, muitas vezes é complicado perdoar alguém que foi cancelado por algo que a gente considera grave. Mas assim como a Luíse disse, e eu concordo completamente, eu acho que é algo que a gente precisa pensar sobre, né? E tentar se colocar um pouco no lugar da pessoa e observar se ela realmente está tentando mudar, se ela aprendeu alguma coisa com aquilo. Será que esse cancelamento precisa ser assim eterno? Né? Então, eu acho que isso é algo importante que a gente reflita também. Com certeza, com certeza. Alguma coisa para adicionar, Luiz? O que você acha sobre isso? Então, o que eu acredito, né, que aconteça também nessa questão, né, da empatia e do cancelamento também tem muito ligado ao senso de seletividade da pessoa. Então, por exemplo, por mais que tenha, né, o efeito manada, tanto quando a gente decide, né, ajudar uma pessoa, assim, num programa, né, de televisão, que foi o caso do Lucas, né, que todo mundo se sensibilizou com ele, mas uns dias antes eu vi uma boa galera nas redes sociais massacrando ele também pelo erro que ele tinha cometido. Então, por que mudou assim, né, da noite para o dia? Porque também teve o efeito manada. Né? No momento em que o Lucas se tornou a vítima, né, dentro do programa, porque tinha um vilão, né, e um bonzinho, né, digamos assim, as pessoas elas precisam, né, digamos, escolher um lado. Ninguém pode ficar em cima do muro. E se ficar em cima do muro, né, quem ficar em cima do muro é cobrado de um posicionamento. Só que normalmente essa pessoa que está em cima do muro é a pessoa que tem esse raciocínio, né, de pensar por cabeça própria, ou seja, dela ponderar as coisas. Ela poderia pensar, né, realmente não concordo com o que o Lucas fez, também não concordo com o que a Carol Conká está fazendo, mas tanto um quanto o outro erraram, né? E a questão é, eu não posso, né, julgar uma pessoa, condenar uma pessoa pelo erro dela, né? Então, ela sente essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de parar e pensar, pô, os dois erraram, mas eu também erro, e, enfim, eles estão num programa, né, assistido pelo Brasil inteiro, né, imagina a pressão também que eles estão sentindo, enfim. E, ao mesmo tempo, ela também reconhece que foram erros, ou seja, ela também não passa a mão na cabeça deles, ela reconhece que eles erraram. Então, acho que aí, né, anda junto o cancelamento, né, e a empatia, de você não escolher um lado completo e nem escolher o outro. Mas, né, como sempre, os juízes, né, da internet, eles precisam que você escolha um lado. Ou você vai seguir esse, que é o do cancelamento, ou você vai seguir o outro, que é o da empatia. E um dos dois vai estar errado. Porque na internet, principalmente, né, não tem meio termo. Ou você escolhe um polo, ou você escolhe outro. Mas tem esse senso
né, da seletividade também, de você parar e pensar com qual eu me identifico mais, né, com qual, e isso não é conscientemente, a pessoa ela faz isso sem nem perceber, né, por exemplo, quando a gente conhece alguém, né, e tem duas pessoas, em algum grau eu vou me identificar mais com uma das duas. Pode ser que ela nem tenha conversado tanto comigo, as duas, mas eu vou me identificar mais com uma. E aí eu mesma já vou perceber assim comportamentos, a forma que eu trato uma diferente da forma que eu trato a outra, né? E é a mesma coisa. Eu vou escolher um lado, né? Qual o lado que eu vou escolher? Isso também diz muito sobre mim, sobre qual dos dois eu me identifico mais, né? Digamos que eu já passei por opressões também ao longo da vida. Muito provavelmente eu vou me identificar mais com o lado do Lucas. Mas, e também a história da Carol Conká, né? Que também já foi oprimida pela mãe quando era criança, pode ser também que eu me identifique, aí, né? Cabe muito esse senso também, né? Seletivo. E eu acho que a gente acaba sentindo mais sensibilidade com a questão do Lucas, porque a gente viu, né? Foi mais público. Acredito que quando a gente presencia algumas dessas atitudes, a gente fica mais sensível do que quando a pessoa explica que sofreu um trauma, que tem uma bagagem que veio com ela, e é isso. A gente sempre se sensibiliza com o que está mais próximo da gente, né? Do que a gente consegue enxergar melhor, né? Pelo menos eu acho que seja assim. E por que a gente tem essa facilidade de cancelar figuras públicas e do nosso meio a gente não tem essa facilidade? Porque é sempre mais fácil a gente cancelar uma pessoa que a gente nunca viu na vida do que cancelar um amigo que tem alguma atitude errada ou condenável, porque sempre é mais fácil. Eu acho que passa um pouco por esse lugar que a gente estava falando, né? E também pelo conhecer a pessoa. Quando um amigo comete algo que a gente considera equivocado, ou enfim, a gente conhece outros lados dele também. A gente conhece as coisas boas que ele tem, a gente conhece as qualidades e a gente pondera aquilo ali. A gente vê se realmente ele precisa de um julgamento severo ou não. E aí tem algumas pesquisas que olham para essa questão também e que mostram que dentro de grupos, né, para uma pessoa ser julgada severamente, ela precisa fazer algo realmente muito grave. Por exemplo, em grupos religiosos, né, para alguém deixar de ser acolhido, ela tem que fazer algo muito fora de tudo que acreditam ali, e ali aquilo é considerado uma coisa terrível, um pecado, algo inconcebível, e aí sim aquela pessoa é excluída e ela não é mais bem-vinda naquele lugar. Mas para isso demanda uma coisa, sim, extrema. E também tem outra coisa que na neurociência a gente chama de hipocrisia moral, que a gente tende a achar menos grave as coisas que a gente faz ou que alguém próximo de nós faz do que alguém que a gente não tem contato. E se a gente for pensar em pessoas públicas também, é muito mais fácil a gente cancelar alguém que a gente nunca viu na vida do que alguém que convive com a gente, sei lá, estuda na mesma faculdade ou enfim. Mas nessa hipocrisia moral, tem um experimento que fizeram e eu acho interessante trazer para exemplificar o que seria, que as pessoas passavam por uma tarefa que elas tinham que repartir recursos, assim, e elas podiam escolher tanto repartir aleatoriamente, meio que deixar o computador escolher, ou então elas podiam repartir da forma delas, dando mais para uma pessoa ou mais para outra. E elas tinham que escolher entre elas e outra pessoa. E, no geral, as pessoas escolhiam se dar mais coisas. Porém, depois dessa etapa da tarefa, quando elas eram perguntadas se elas agiram de forma justa, elas diziam que sim, que elas tinham agido de forma justa, mesmo tendo se dado mais recursos do que para as outras pessoas. E aí, numa outra fase desse experimento, o que acontecia era que a pessoa assistia outra pessoa realizar a tarefa. E depois disso, ela julgava se aquela pessoa tinha agido de forma justa ou não. E o que aconteceu era que, quanto mais próximo da pessoa que ela assistiu realizar a divisão dos recursos ela era, menos severamente ela julgava e ela tinha mais tendência a dizer que a pessoa tinha sido justa sim, mesmo ela não tendo sido. E se fosse uma pessoa totalmente
desconhecida, as pessoas tendiam a julgar de forma mais correta, assim, dizendo, não, ela não foi justa, porque ela deu sempre mais para ela do que para o outro. Então, é uma coisa interessante a se pensar, né? Que é mais fácil de passar pano para quem está perto. Realmente. E isso que você falou da questão da divisão, né? Me lembra muito um ditado que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas quando a gente mora com pessoas mais velhas, a gente tem esses ditados na ponta da língua, né? Mas verdade. é muito incrível, né? Porque às vezes a gente realiza umas atitudes que são erradas e sempre quando é com a gente, sobre a gente ou alguém do nosso meio, a gente costuma ter um tipo de punição mais leve. A gente tende a ser mais sensível na hora de falar. É sempre assim. E eu acho absurdo, mas fazer o quê? Fazer o quê? Mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho importante que o nosso debate está sendo ótimo, está sendo muito incrível. Bom, eu queria acrescentar, né, a essa pergunta, né, que não só é mais fácil, né, cancelar as figuras públicas, né, as celebridades, né, e tal, por conta, né, de serem pessoas que a gente não conhece, a gente não convive, mas também porque no momento em que você se torna, né, uma pessoa pública, o nome já diz, né, pública, ou seja, as pessoas, elas, né, estão ali assistindo sua vida, estão assistindo tudo que você faz, né, e isso, né, faz com que algumas pessoas, né, se não a grande maioria, sinta que ela tem esse direito de julgar você, né? Ela não só está assistindo a sua vida, né, mas ela coloca, né, ela se coloca nesse lugar de, eu estou assistindo, então eu posso julgar se isso está certo, se isso está errado, né? E a gente esquece que a vida daquela pessoa, por mais que ela seja uma pessoa pública, né, um famoso, enfim, não é um filme, né? É uma pessoa real. Então, tudo que ela está fazendo ali, você também faz, sabe? Todos os erros que ela comete, enfim, você também tem os seus. Então, no momento em que você está julgando aquela pessoa, você não está julgando um personagem de um filme, né? Você está julgando uma pessoa da vida real que vai ter consequências por conta daquele cancelamento, daquela crítica, né, muito pesada em cima dela. Então, as pessoas elas se colocam nesse lugar de superioridade, né, até de poder julgar alguém porque a pessoa é famosa, né, porque a pessoa se expõe na internet, né, quando ela esquece que a pessoa não é porque ela está, né, ali naquele meio da internet que ela deixou de ser uma pessoa, né, com sentimentos, com emoções, enfim, dificuldades. Já na vida real, né, assim, no nosso convívio, a gente não só tem mais esse tato, né, digamos assim, de parar, pensar, ponderar, não só porque é uma pessoa do nosso convívio, mas também porque normalmente tem sentimento envolvido. E aí entra, né, aquele senso de seletividade que eu falei. No momento a gente para e pensa, pode ser uma pessoa que, digamos assim, um namorado que traiu a menina. Ela vai parar e vai ponderar, né? Ela vai parar e vai pensar, mas deixa eu pensar, vamos ver como é que foi a situação, né? Será que eu perdoo? Será que eu não perdoo? Agora, se ela vê, né, no caso lá dentro da casa, o Arthur, né, tendo comportamentos abusivos com a Carla, ela vai já, né, na mesma hora já vai condenar ou um ou outro, ou às vezes os dois, né? Então, por quê? Porque não tem esse sentimento, né, envolvido, são duas pessoas famosas, né, que estão ali se expondo, a pessoa ela se coloca nesse lugar de poder julgar o outro, de poder condenar, de poder, né, decidir o que o outro se é certo ou se é errado, nunca meio termo, né? E também porque não é uma pessoa com quem ela convive. Então, é muito mais fácil, né? Quando é alguém do nosso convívio, a gente já tem mais essa dificuldade. E aí, normalmente, né, tem três opções que deveriam ser as três opções, na minha opinião, as três opções da gente parar e refletir. Tudo bem, essa pessoa, ela errou? Ok, ela errou. Vou cancelá-la? Não vou cancelá-la. Por quê? Porque eu posso pensar, né? Essa pessoa errou, mas eu também erro, todo mundo erra, a gente é humano, né? Ninguém acerta o tempo inteiro, ninguém é perfeito, né? Essa pessoa está buscando melhorar com o erro dela, ela reconheceu o erro, né? E está buscando melhorar.
é isso, sabe? A gente parar e dar esse benefício, né, que é ser humano, né, para a pessoa. Parar e pensar, nossa, mas eu tô com uma raiva absurda do que a Carol Conká fez com o Lucas lá dentro. Tudo bem, mas e se fosse aqui fora, né? E se você conhecesse a Carol Conká, se você conhecesse a história dela, se você conhecesse as dores dela, será que você também não se solidariza, sentiria uma empatia, né, um pouquinho maior por ela também? Né? Será que você também não se colocaria no lugar dela também um pouquinho que fosse, né? Será que você condenaria ela com essa mesma força que você está condenando ela lá dentro, por ser uma pessoa que você não conhece, né? Que você se sentiu, né? Com mais empatia pelo Lucas, né? Será que não seria diferente se fosse uma pessoa do seu convívio, uma pessoa que você conhece? Eu acho que tem muito também a ver com esse. Não sei se é o termo certo, não sei se eu estou falando besteira, mas com um complexo, né, que as pessoas têm de Deus, sabe? Eu detenho a verdade e é isso, eu não erro, eu sempre tô certa, eu nunca errei na minha vida e você que errou vai sofrer com isso. E tem muito é muito agravante, né? É muito estranho como as pessoas podem ter esse complexo, errarem e se acharem certas nos erros delas. Esse senso de superioridade, né? Eu acredito que seja bastante prejudicial, não sei no campo psicológico, neurológico, mas acredito que pode trazer muitos malefícios futuros, né? Com certeza. Agora, né, a gente vai abrir diálogo com o público. Se vocês quiserem realizar alguma pergunta, sintam-se à vontade para realizar. Pode mandar aqui pelo chat que a gente está acompanhando. E vou dar um tempinho para ver se alguém manda uma pergunta. Porque às vezes a pessoa tem pergunta, mas a gente não tinha aberto o diálogo antes, e agora está esperando. Agora é o momento de vocês. E a gente tocou enquanto as pessoas perguntam, né? A gente tocou nesse assunto da Carla e do Arthur, né? E, assim, saindo em defesa da Carla, não que eu ache que ela era um exemplo de entretenimento, assim, porque no quesito entretenimento pro programa, eu acho que ela saiu na hora certa mesmo. Mas, para defender o lado apaixonado dela, né? Enfim, quando a gente tá apaixonado por alguém, a gente fica meio burro mesmo, né? E não percebe o que o outro faz de errado e tal, e a nossa parte biológica justifica isso, porque realmente quando a gente está apaixonado por alguém, quando a gente olha para a pessoa, a gente tem uma liberação altíssima de dopamina no nosso sistema de recompensa, então a gente fala, nossa, é ótimo olhar para essa pessoa, preciso estar com essa pessoa, porque quando eu tô com ela é muito bom. E isso tem até divide, né, esse sistema de recompensa, ele está presente no vício também, então a gente pode falar que de certa forma a gente fica de verdade viciado na pessoa. E, além disso, as partes relacionadas a julgamento do nosso cérebro ficam menos ativadas, nosso córtex pré-frontal, que é a parte que pensa racionalmente, fica prejudicado. A nossa amígdala, que é a parte que faz a gente sentir o medo, entre outras coisas, também fica menos ativa, então a gente não tem medo da pessoa enganar a gente, porque a gente confia totalmente, sabe? Então, só um pequeno detalhe, porque coitada da Carla, todos já passamos por isso também, em algum momento da vida. Exatamente. Que eu ia até falar sobre isso da Carla, né? Tem até um meme, né, que surgiu depois do relacionamento dela com o Arthur, que falava, todos nós já fomos Carla, todos nós somos Carla, né? Porque realmente, todos nós, né, quando a gente se apaixona por alguém, a gente fica, né, é um sentimento que não é racional, a paixão, né? Então, é algo que a gente não tem a gente não consegue decidir, né? Tipo, o que faz a gente se apaixonar pela pessoa? É um conjunto de coisas que nem a gente sabe definir, né? Então, até a gente reconhecer, né, que aquela pessoa pode não ser tão boa pra gente, né? Pode fazer mal para nossa saúde, né? Isso é muito difícil. Então, tem que realmente esperar um pouco o sentimento acalmar, né, digamos assim, ou então, como foi o caso da Carla, ela vir aqui para fora, né, ela sair do programa e ela começar a ver o que estava acontecendo lá dentro, como o Arthur de fato era com ela, né, mas lá dentro, ela ter essa percepção que a gente aqui de fora teve, né, conseguiu ter, era algo que
era muito injusto, né, as pessoas cobrarem dela essa percepção. Porque nós mesmas também não tivemos, né, não temos muitas vezes quando a gente está apaixonado por alguém que não faz muito bem a gente. É difícil, demora até a gente parar e perceber. Então, acabaram cancelando a Carla, né, também pelo fato dela ter sido trouxa, né, dela não ter conseguido enxergar as coisas que o Arthur fazia, as coisas que ele não fazia, né, e a gente acaba esquecendo de novo, né, isso, que muitas vezes isso acontece aqui fora, né, e a gente sente pena da pessoa. Ao invés de cancelar ela, né, a gente se coloca no lugar dela, a gente fica, nossa, mas essa menina é tão legal, será que ela não percebe que esse cara não presta, não sei o que, a gente acolhe aquela pessoa. Lá dentro a gente massacrou ela. Então, também tem muito essa, né, de novo, esse senso, né, de Deus, né, de superioridade, da gente sempre se colocar nesse lugar de, é famoso? Então vamos lá, condeno. Eu condeno que eu posso. Gente, recado, cuidado ao se apaixonar, gente, que tá difícil. Ó, a gente tem uma pergunta aqui da Fernanda Pereira. Como as expectativas exageradas podem gerar um cancelamento quando não são atingidas? Boa pergunta. Obrigada, Fernanda. Eu acho que, eu não sei se eu interpretei certo, mas assim, tipo, expectativas exageradas que a gente coloca em alguém, né? Muitas vezes elas são só nossas, né? A pessoa nem sabe que a gente está esperando isso dela e a gente vai lá e cobra. Então, eu acho que isso pode sim ser um fator que contribui muito nessa história, né? Porque a gente julga com o complexo de Deus, como você disse, achando que somos os donos da verdade, e como são pessoas públicas, na maioria das vezes a gente acha que elas têm que fazer as coisas do jeito que a gente quer, mas a vida é delas, né? Então. Até como a Maria Clara falou agora, nessa última frase, a gente espera, né, que as pessoas elas façam o que a gente quer, porque a pessoa é pública, né, é famosa. E isso até aqui, né, na nossa vida normal, mesmo na vida real, né, a gente muitas vezes coloca uma expectativa em cima do outro, né, a gente espera, né, a expectativa é a gente esperar, né, que o outro seja de tal forma, porque é o que a gente quer, né, é como a gente espera aquilo do outro. Mas isso não é uma tarefa do outro, né? É muito importante a gente saber diferenciar quando a expectativa, né? Quando o outro frustra a gente pelo que a gente idealizou dele, pelo que a gente criou em cima dele, né? E quando o outro frustra a gente por um comportamento que ele mesmo teve. Isso é muito difícil, mas também tendo, né, esse raciocínio, né, parando e pensando, se questionar mesmo, né? Isso que o outro fez, que eu não gostei, foi algo que é um comportamento dele, ele já teve outras vezes, ou foi porque eu esperava uma atitude diferente dele, né? No momento em que você espera algo de alguém, isso não diz respeito daquela pessoa, isso diz respeito de você. Então, se aquela pessoa ela vai ter aquele comportamento que você espera ou não é responsabilidade dela, né? É responsabilidade sua entender, né, que aquela pessoa ela não está ali para te agradar, né, para ela suprir as suas expectativas, né? Isso é uma tarefa que você tem que trabalhar em você mesmo. Aquela pessoa ela está ali, ela erra, né? E ela não vai fazer o que eu espero que ela faça e também não vai deixar de fazer o que eu espero que ela pare de fazer, né? Ela é quem ela é. E é isso, eu não tenho como esperar algo dela que ela não vai conseguir me dar. Porque, né, isso seria injusto. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim mesmo, né? Essa questão da expectativa. Esperar que o outro faça algo e se ele não fizer, tá cancelado. Não, se ele não fizer, né, é o jeito dele. E é isso. Perfeita. A próxima pergunta aqui é da Júlia Afonso. Por que o cancelamento é mais fácil quando é realizado através do anonimato da internet? Ótima pergunta, Júlia. Sim. Realmente, eu acho que é por isso que o cancelamento só acontece, né, de certa forma, na internet. É lógico que ele pode se expandir para um boicote em outras instâncias e tal, mas alguém chegar e apontar para o outro e falar você é péssimo, isso que você fez é imperdoável, você é uma pessoa horrorosa, a gente muito dificilmente vê isso acontecer numa situação fora dali, né, fora do Twitter ou fora do Facebook, enfim. Porque ali você está meio que protegido, né? A pessoa, por exemplo, não tem como te bater. Muitas vezes não vai te xingar de volta, porque ela nem vai ver se for uma pessoa pública, por exemplo.
ela só vai ver o resultado daquilo tudo, né, de todas essas ações somadas. E além disso, eu acho que o anonimato na internet deixa a gente meio que com uma sensação de ser inatingível, né? O que eu faço na internet, ninguém me cobra, porque a internet é um lugar sem lei. E não é muito bem por aí, mas a gente sabe que é muito mais complicado apontar ou levar a julgamento, ou enfim, que seja, cobrar as consequências de um comentário feito na internet do que de um comentário feito na vida real. Perfeito. Incrível. Anonimato só ajuda a falar as coisas sem filtro, né? Exatamente. E a pessoa se esconder, né, também. Aham, incrível. Anonimato tem ajudado muitas pessoas a disseminarem, né, frases ou palavras agressivas e não sentirem o peso, né, pelas palavras. A próxima pergunta aqui é da Mariane Amaral. Na internet, a melhor solução seria, de fato, um instrumento dialógico no lugar do cancelamento? Até que ponto um debate saudável nas redes sociais pode resolver conflitos? Ótima pergunta. Então, o diálogo, né, ele precisa existir em toda relação, né, sendo ela uma relação na internet, né, uma conversa na internet, enfim, não só a relação que eu digo onde você conhece a pessoa, mas onde você está falando, né, com alguém, isso também já é um tipo de relacionamento, porque você está se relacionando com aquela pessoa, você está falando com ela está falando com você, né, então na internet também não é diferente, precisa haver diálogo. No momento em que começa, né, a pessoa, ela começa a te xingar, né, porque você está mostrando um ponto de vista diferente do dela, ou ela começa a se mostrar superior a você nos argumentos dela, né, ela tenta inferiorizar ou menosprezar o que você está querendo dizer, o ponto que você está tentando levantar para ela, aí deixa de ser um diálogo, né, e passa a ser uma discussão, né, porque aquilo está mexendo com o ego da pessoa, né, ela está querendo pontuar ali, não o argumento dela, mas ela está querendo levantar a voz ou xingamentos, ou seja, aquilo já não é mais uma conversa, né, aquilo não é mais um diálogo. Todo diálogo é saudável, porque o diálogo nada mais nada menos é do que você sentar com alguém e conversar com a pessoa, né? Você dá o seu ponto, ela dá o ponto dela, né? Diálogo é uma conversa madura. Então, você respeita o ponto de vista dela, ela respeita o seu ponto de vista, e se tiver uma troca legal, né, ali, se um mudar de ideia, né, vai ser pelos argumentos que o outro trouxe, não vai ser pelo o outro tentando te convencer, né, na marra, né, tipo, não, você tá errado, não é assim, é na base da conversa, ela tá ali falando para você os pontos dela, e você pode vir e mudar de ideia, né, isso é um diálogo saudável, né, uma conversa. Agora, no momento em que começa a entrar ali, né, você querendo mostrar para ela que você está certo e ela que está errada, você tentando provar que aquela pessoa, enfim, aquilo que ela está defendendo está errado, ou você começa a mostrar, né, isso para ela, né, querendo mostrar para ela que o lado dela é o errado, né, colocando ela nesse lugar, você é que começa a estar errado, porque você começa a entrar com o seu ego, né, querendo tirar uma conversa saudável que estava ali, né, ou seja, você está como imparcial, né, você não está tentando convencer ninguém, você está só conversando com a pessoa. Então, eu acredito nisso, né, e você, o que você acredita? E aí, né, pode ser uma troca ali muito bacana, um dos dois pode vir a mudar de ideia, pode ser que também não mude, né, e é isso. Mas se começa a entrar, né, discussão, assim, de ofender, né, de esse senso de superioridade, você querer mostrar que o seu argumento é melhor do que o dela, né, debochar, né, que também tem muito isso, às vezes numa conversa você começa a dar uma risadinha aqui, como quem não quer nada do que o outro está falando, né, começa a dar uma deboche ali, e aí também já caiu na armadilha do ego e deixa de ser uma conversa saudável, passa a ser uma discussão. Isso me lembrou muito o episódio do Incrível Mundo de Gumball, que eu não sei se todo mundo conhece, mas que ele ataca a menina falando que ele passou a noite toda estudando debates sociais para ganhar ela numa batalha, sabe? Pra quê? Só por ego.
Pois é. Aqui a próxima pergunta é do Rafael Teixeira. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela participação. Obrigada. E vocês acham que a fofoca é um fator importante para o cancelamento? Achei incrível. Aí, acho que vai depender do que a gente vai chamar de fofoca primeiro, né? Se fofoca é falar dos outros em qualquer circunstância, fofoca é falar mal dos outros, fofoca é falar mal dos outros e passar pra frente. Então, eu acho que dependendo do que for, se a gente for pensar, os Instagrams ditos de fofoca, né, são onde surgem grande parte dos cancelamentos. Então, acho que a fofoca pode ser, sim, um fator importante. Mas não necessariamente mas pode ser. Sim. Com certeza. Porque às vezes a fofoca é o que bota lá a sementinha do mal e aí que aumenta tudo. Realmente. Total. Exatamente. No momento em que vem, né, a sementinha, né, como a Ana falou, e aí já começam vira até um telefone sem fio, né, às vezes. Você começa a espalhar uma coisa para outra, aí o outro entende outra coisa, passa para o outro, aí quando vai ver, tipo, saiu de uma semente, foi parar numa árvore, num bambu, assim. Realmente. É uma coisa que é difícil, né? E muitas vezes o cancelamento começa, né? Numa fofoca, num boato, né? Às vezes nem é uma coisa verídica, né? Assim, mas já, né? Dependendo de como está sendo, né? Espalhado, né? Como as pessoas estão espalhando também, né? Se estão colocando muita importância, muita raiva, né, naquilo, ou se estão falando de forma imparcial, né? Assim, tipo, não imparcial, porque não tem como ser imparcial, né? No cancelamento. Você tá ligado à raiva, né, ao ódio da pessoa. Mas você começa a entender aquilo de uma forma mais simples, né, não engrandecendo aquela situação. Então você passa aquilo assim, olha, fulano errou, fez ali um erro muito grande e tal, mas é isso, sabe, comentando aqui com você. Aí a outra pessoa ela pode comentar isso da seguinte forma: nossa, fulano errou, assim, fez uma coisa horrorosa, sabe? Acho que acabou com a vida de todo mundo, então, sabe, não merece uma segunda chance, já era essa pessoa, corta da sua vida, sabe? Então, são formas de falar que tem uma diferença muito grande, né? A forma que a gente intensifica uma coisa. Concordo plenamente. Bem. Aqui tem a pergunta do Cleverson Williman. Eu pesquiso na área de patológicas e sociais, o que inclui racismo e machismo também. A temática da live é de suma importância porque a cultura do silêncio e do silenciamento que conversam com a cultura aqui embaixo. A cultura do cancelamento são muito presentes. Nesse sentido, levando em consideração que estamos tratando de patologias estruturais da nossa sociedade, vocês acreditam que isso pode influenciar nos nossos cancelamentos de forma inconsciente? Arrasou, Cleverson. Perguntão. Mas eu acredito que sim, né? Porque a gente já carrega isso tudo de forma implícita, então não tem como o nosso julgamento ser livre disso, né? E o cancelamento nada mais é do que um julgamento severo, né? Então, eu acho que isso interfere e influencia completamente no cancelamento, sim. Então, no cancelamento, né, de forma inconsciente, a grande maioria dos cancelamentos, eles são de ordem inconsciente, né? Porque o que acontece? Quando a gente aponta, né, o erro de alguém, como foi, por exemplo, no caso da Carol Conká, até aí a gente racionalmente, né, conscientemente, a gente apontou que ela errou. Até aí tudo bem. Mas no momento em que a gente já olha para ela e já sente aquela repulsa, né, de não querer nem ouvir mais o que ela está falando, ela pode estar pedindo desculpa, mas a gente nem quer mais escutar, né? E isso não é o que a gente está falando, eu não quero mais ouvir. Não, isso é o que a gente mesmo está ali, ela pode estar falando e eu estou assim, por dentro. Tá, mas, sabe, tipo, ignorando tudo que ela está falando. Isso é da ordem do inconsciente, né, que na terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu sigo na psicologia, são crenças, né, nucleares, então são coisas que a gente não tem acesso, né, que também poderia ser chamado de inconsciente, em outras palavras. Então, é algo que a gente não consegue trazer para o nosso consciente, a gente não consegue pensar assim, não, eu vou ignorar tudo que ela está dizendo.
Não, é algo que a gente faz sem nem perceber. Então, a grande maioria dos cancelamentos, né, de fato, de bater o martelo ali como condenada, né, aquela pessoa, não é algo que a gente para e pensa, né, eu vou condenar aquela pessoa, acabou. Não, é algo que vem, né, ao longo dos erros que essa pessoa vai cometendo, né, e ao longo também da manada, né, do efeito manada, quando a gente vai vendo outras pessoas também apontando o erro nela, enfim, a gente chega à conclusão, inconscientemente, né, que aquela pessoa está cancelada. Realmente. Aqui agora temos a pergunta da Laura Lima. Por que nos sentimos felizes com alguns cancelamentos e tristes com outros? Como foi e é o caso da Juliette e do Lucas. Eu acho que passa também por aquele lugar que a gente falou, né, de identificação com a pessoa. E aí o comentário dela me lembrou de uma palavra que a gente usa na neurociência social mais especificamente, que é uma palavra em alemão, que eu acredito que talvez não tenha em outros idiomas, né, assim como a saudade a gente não existe em outros idiomas, essa palavra também não, que é Schadenfreude, algo assim, que significa se sentir feliz em ver o outro se ferrar, né? Em ver o outro se dar mal, enfim, é aquela coisinha boa que a gente sente quando alguém que a gente não gosta se ferra. Então, acho que passa também por aí. Quando é alguém que a gente já tem uma antipatia natural, assim, seja por algo que fez, ou seja de graça mesmo, por outros motivos, que podem ser vários, eu acho que passa por aí. Então, se eu já tenho uma simpatia natural pelo Lucas, quando ele foi cancelado, eu vou tomar as dores dele imediatamente. Mas se eu já não gosto tanto da Juliette, já acho ela meio chata, quando, quando cancelarem ela, agora vão me cancelar junto, né? Mas enfim, quando cancelarem ela, eu vou achar que é mais ok. Tudo bem, ela também fez por merecer. Uhum. Agora vamos para a última pergunta, que é da Ludmila Braga. O que vocês acham sobre a contrariedade da busca por justiça social realizada através de injustiças nesse movimento? Então, é exatamente o que aconteceu, né, com a Carol Conká, digamos assim. Por exemplo, lá dentro, né, ela cancelou o Lucas, certo? Ela espalhou, né, assim, o efeito manada pela casa, onde ninguém poderia falar com ele, ele era o errado, cancelou ele. Aqui fora, né, enquanto ela estava lá dentro, a gente cancelou ela, né? Então, a grande injustiça, né, digamos assim, a gente tira o opressor, né, e a gente se coloca nesse lugar dele, né? A gente não parar e pensar, né? Bom, ela cancelou ele, né? Ela está sendo uma opressora, mas eu não quero me tornar igual a ela. Então, eu vou fazer diferente, que é o quê? Ela está muito errada, de fato, vamos tirar ela de dentro do programa, porque isso não está legal, o que ela está fazendo com o Lucas, né? Mas aqui fora, desejo que ela melhore com isso, que ela cresça com isso, que ela reconheça o erro dela e que ela, enfim, busque melhorar. Não cancelá-la também, porque senão, né, essa que é a grande charada, né, da situação. A gente se torna igual à pessoa que a gente tanto está repudiando, né? E aí, qual é a diferença da gente para ela? Né? A grande diferença, né, digamos assim, é que lá dentro foi uma que condenou, né, assim, ele com tanta intensidade, né, ofendeu ele, né, massacrou ele. Aqui fora são milhares, né, que estão condenando ela, massacrando ela, né, pisando nela. Então, nesse ponto de vista, né, eu acho que a gente seria até pior do que ela, né, porque é uma quantidade muito maior de pessoas e que também não estão passando por esse pensamento crítico, né, de parar e raciocinar. Bom, vamos lá, deixa eu pensar, né, por que eu estou fazendo isso com ela? Será que eu não estou me tornando igual a ela? Foi lá dentro com o Lucas, sabe? Então, de novo, esse raciocínio, né, esse pensamento de você parar e refletir. Isso realmente faz sentido para mim? Ou será que eu só estou querendo pertencer a um grupo, né, pertencer à maioria? Será que eu só não estou seguindo ali a galera que está fazendo isso, né? Perfeito.
Obrigada, né? A presença de todo mundo, principalmente das nossas palestrantes maravilhosas, muito inteligentes. E obrigada principalmente por nos promover esse debate, nos possibilitar uma reflexão sobre o tema, pela disponibilidade também e por participar do seminário. Obrigada a vocês, de verdade. De coração. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Agradeço também a Luísa por esse debate incrível que tivemos aqui. Aprendi demais, acho que foi ótimo. Nossa, espero que tenha sido para todo mundo. Eu adorei. Muito obrigada, gente. Principalmente a Fernanda, ela que fez o convite a mim de início, né? Então, se não fosse por ela, também não estaria aqui conversando com vocês hoje, que foi um momento muito prazeroso. Eu adorei conhecer vocês, adorei ter esse bate-papo aqui com vocês, responder as perguntas também do pessoal no chat, né? Foi maravilhoso, eu realmente adorei. Aprendi muitas coisas novas com a Maria Clara, que eu não fazia ideia, e eu sou uma grande fã da ciência, então sou suspeita, gostei muito. Ai, vocês agregaram muito pra gente hoje. Aprendi um monte de coisa sobre córtex que eu não sabia. Aprendi um monte de coisa psicológica que eu também não sabia. Eu quero agradecer muito, gente, de coração, muito obrigada. Pessoal, não deixem de seguir a Maria Clara no Instagram, @mclaporte e no @se-liga-ciência. Não deixem também de seguir a Luísa no @psi.luisamaria. Gente, segue que os conteúdos delas são maravilhosos, são muito didáticos, são muito prazerosos de ler, são maravilhosos. Eu sou suspeita para falar. Eu agradeço muito a presença de todos e não se esqueçam de fazerem o formulário para receber o certificado de ouvinte. E é isso, gente. Obrigada. Tenham uma ótima semana. Obrigada pela disponibilidade, pelo tempo. Vocês são maravilhosos. Obrigada a todo mundo que fez pergunta. É isso. Muito obrigada de coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Você é maravilhosa também. Foi muito bom conversar contigo. Eu adorei também, Ana. Muito, muito obrigada. A vocês duas. Ai, gente, eu que agradeço. Eu fico emocionada. Não se esqueçam de solicitar o certificado, tá bom? Tenham uma ótima semana e é isso, gente. Adorei conversar com vocês. Vocês são muito inteligentes. Muito bom agregar. Muito bom.